Meninas, um dia uma paciente chegou meio constrangida no meu consultório e me falou: Doutor, às vezes saem uns pedaços estranhos de coágulo grandes assim da minha menstruação. Estranho, né? Mas eu acho normal. E aí? E o mais impressionante, meninas, na resposta é que ela não parecia preocupada. Por quê? Porque alguém, em algum momento, falou para ela que isso era normal. E a resposta que eu dou para vocês, meninas, chega aqui. Não é normal. E eu vou explicar por quê. Porque dependendo do tipo de patologia que está por trás disso, merece um tratamento muito mais específico do que simplesmente falar, é uns pedaços ali de menstruação que saem, então isso não tem problema nenhum. Meninas, por favor, claro que tem problema. Se você está tendo alguns pedaços, isso pode não ser normal e você tem que ligar o alerta para entender o que está acontecendo com o seu corpo. Agora preste atenção, nem todo pedaço de menstruação é igual. Cada um cabe um tipo de investigação diferente e você tem que entender isso agora. Na prática, o que as mulheres chamam de pedaços muitas vezes podem ser coágulos menstruais que acontecem em mulheres que têm fluxo mais intenso. Até aí, tudo bem, pode acontecer uma outra paciente, não é uma coisa super inesperada. Nossa, doutor Pedro, mas eu sangro, parece a Lagoa Azul e eu me sinto muito mal, será que é normal? E aqui é o ponto mais importante, quando esses coágulos vêm associados de cansaços, dores, desconforto pós-relação, irregularidade menstrual, é importante sim que você faça uma investigação para entender por que isso está acontecendo, porque realmente não é normal. Você já teve algum tipo de coágulo e achou que estava tudo normal? Foi investigar? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. E meninas, começando pela primeira, eu vejo muitas dessas causas no consultório e frequentemente elas são ignoradas. Mas muitas mulheres têm e às vezes não fazem ideia do porquê e que pode causar coágulos grandes na menstruação, que são os miomas. Ai, doutor, mas eu já ouvi falar que mioma é câncer. Não, meninas, não é. Mioma não é câncer. Miomas são aqueles pequenos carocinhos benignos, que não tem nada a ver com câncer, que podem estar em algumas posições no útero e sim, eles podem acabar aumentando o fluxo menstrual da mulher e também causando alguns tipos de coágulo, a depender da posição do mioma no seu útero. Por quê? Suponhamos que você tem um mioma que fica tampando a passagem ali próximo da saída da sua menstruação. Ele vai fazer com que parte do sangue fique coagulado ali dentro e com isso, quando ele sair em pedaços. Doutor Pedro, não entendi, explica. Meninas, dá um close aqui, editor. Pensa que aqui é o útero, tá bom? Ó, aqui todo o útero e aqui para baixo é a vagina que vai sair aqui, certo? O que vai acontecer? O normal aqui é o mioma estar aqui, ó, O sangue que vai menstruar vai ficar aqui dentro, porque o mioma aqui no cantinho, o mioma submucoso, vai atrapalhar ele de sair. E com isso, quando ele sai aqueles super coágulos. Entende, meninas? E você pode ter um mioma. Doutor, dá para tratar? Claro, meninas. Existem tratamentos com anticoncepcionais e algumas vezes cirúrgico, que você vai com uma câmera ali e raspa esse mioma. Agora, a segunda causa, essa sim merece muita atenção. Endometriose. Essa aqui é uma condição que está associada muito a dor, meninas. Você tem muita dor, você tem dor na relação. Tecidos da região mais interna do útero, do endométrio, espalhados por todos os locais, bexiga, intestino, às vezes existe endometriose até no pulmão, de tão longe que fica, e esse tecido ele inflama e dá dor, pode aumentar o fluxo menstrual, pode dar irregularidade e pedaços de sangue, até depender da quantidade de endometriose que a paciente tem. Então, às vezes, uma endometriose que você não faz ideia do porquê. É normal sentir dor durante a relação, doutor Pedro. Já me falaram isso. Quem falou isso para você, meninas? Pirou. Porque não é normal você ter o desejo de sentir prazer com o teu parceiro e não se sentir na obrigação de ter relação, porque relação sexual é algo para ser bom, nunca para doer. Então, se você tem dor, vale a pena investigar, tá bom? Tratamento é com anticoncepcional e, em alguns casos, cirurgia para retirar os focos de endometriose. E agora vamos para um terceiro ponto, que é o que a maioria das mulheres passa desapercebido: alteração dos ciclos hormonais. Nossa, doutor, como assim? Se você tem uma alteração de ovário policístico, uma alteração de tireoide, uma alteração de prolactina, isso faz irregularidades menstruais no seu ciclo e, com isso, pode dar alteração do seu sangue. Como assim, doutor Pedro? Não entendi. Quando você começa a ovular, mas está irregular, o teu ciclo pode começar a engrossar o teu endométrio, que é aquela camada mais interna,
do útero, engrossa, engrossa, engrossa e você não descama direito. Então aquele endométrio lá dentro começa a ficar velho, cheio de coágulos. E de repente, quando você menstrua, pá! Sai bastante coágulo, sangra, parece que ela logo às vezes fica desesperada e não entende por quê. E eu não preciso nem dizer, meninas, que quando descama esse endométrio que fica parado ali, descama de uma forma não uniforme, assustadora, e você fica, meu Deus, o que está acontecendo? Vem algumas partes mais espessas, você fica ansiosa, e isso pode ser aqueles pedaços e merece tratamento também, tá bom? Então, vê a tua parte hormonal, vê se precisa de algum tipo de remédio, algum ajuste, atividade física, tudo isso ajuda para equilibrar o teu ciclo. Foi? Você já teve alguma dessas causas? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. São muito comuns e acontecem todo dia no consultório, meninas. Agora vamos à quarta causa que eu considero a mais perigosa e a mais triste, meninas. E vocês têm que ligar o alerta. Muitas vezes você pode estar sofrendo um abortamento precoce. Nossa, doutor, um abortamento, uma gravidez? Sim, se você teve um atraso menstrual por uso irregular de anticoncepcional ou teu ciclo atrasou, você tem que fazer um teste de farmácia. Mas, doutor Pedro, mas eu tenho certeza que não, porque eu me cuidei e tal, mas é que às vezes, meninas, pode acontecer de você ter um abortamento precoce e sair alguns coágulos sem você nem saber que você estava grávida. Mas, doutor Pedro, e aí o que vai acontecer? Eu vou morrer, vou perder a vida? Não, meninas, normalmente o abortamento é o útero fazendo aquela força ali, sem pânico, tá? Você não corre risco de vida, para expulsar aqueles pedaços de coágulos, mas sempre que você tiver risco e tiver um beta positivo com um sangramento maior, pedaço de coágulo, faça um teste de farmácia e vá fazer uma ecografia para saber que está tudo bem, para saber que a gravidez não está na trompa ou em outro local. Então, abortamento você nunca pode excluir sem um teste de farmácia, um beta negativo. E por fim, a quinta causa, não tão comum, mas ainda assim está no top 5, os pólipos uterinos. Os pólipos são aquelas pequenas bolinhas que ficam ali na região do endométrio e que às vezes sangra. Eles podem alterar a forma do endométrio, aumentam sua dimensão e com isso, quando tem a menstruação, sangra mais, pode ter a formação de coágulos na região e com isso esses pólipos fazem com que você tenha aquela menstruação em pedaços, em coágulos. Ah, doutor Pedro, e pólipo? Pólipo sim tem que tirar, meninas. Os que são muito, muito pequenos, você pode acompanhar via ultrassom, mas aqueles que são maiores, é recomendado você entrar com uma câmerazinha chamada histeroscopia e ressecar os pólipos para eles não crescerem mais, porque pólipo pode malignizar. Então, quando o pólipo é bem pequeno, vale a pena acompanhar. Então, o pulo do gato é: pólipos geralmente são benignos, mas precisam de acompanhamento e avaliação. Se você sentir qualquer sinal de crescimento, o teu ginecologista, vale a pena sim ressecar para que eles não malignizem no futuro. Tá bom? Então, sem pressa, não precisa ir, vou correndo, mas sim, se você tem um pólipo, vale a pena retirar, a menos que seja muito pequeno e o acompanhamento deixe ele estabilizado. Se a sua menstruação mudou, meninas, e isso vem acompanhado de dor, irregularidade menstrual, coágulos, vale a pena sim você investigar o porquê. Será que tem alguma coisa acontecendo? Porque a resposta que eu dou para vocês direto é: não é normal e vale a pena você investigar. Então, você sabia dessas 5 causas ou tinha alguma que você não sabia? Deixe no comentário aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar like no canal e se inscrever. Toda semana eu faço conteúdo novo sobre saúde da mulher e não esqueça de ver minhas lives absurdos da internet. Beijos e abraço a todas. Tchau, tchau.